Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Um feliz Jesus Cristo a todos, amém? Porque o nosso Natal deve ser celebrado, aprendemos aqui na quarta-feira, o fato. E temos que entender que a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, aquilo que nós praticamos determina os nossos resultados para as três áreas da vida. A vida abundante que Jesus proporciona para cada um de nós é o equilíbrio. Lá em João 10:10 a palavra fala: eu vim trazer uma vida abundante. Essa vida abundante é o equilíbrio nas três áreas da vida. Devemos cuidar da nossa área espiritual, assim como nós cuidamos da nossa família e também da nossa área material. Tudo aquilo na minha vida e na sua que está em falta é porque nós não estamos cuidando devidamente como nós deveríamos cuidar. E nós estamos aí encerrando a série A Virada, e todo mundo fala em virada em dezembro. E muitas pessoas começam a olhar e identificar a sua vida e as suas áreas da vida somente no dia 31 de dezembro. Aonde que a palavra nos ensina no Salmo 90:12, coloca esse texto para nós. A palavra é muito clara, porque a palavra é o manual para mim e para você, e dentro da palavra nós temos as instruções para todas as áreas da vida. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A palavra não está dizendo que é para ensinar nós a contar os nossos anos, contar no dia 31 de 12 como foi o nosso ano. Mas sim nós contar todos os dias, ter a gestão na minha vida e na sua de cada dia. Se você quer ter um ano que você venha encontrar realização com esse equilíbrio que eu falei no início, você precisa ter gestão dentro de cada dia que eu e você vivemos. Amém, gente? Então a minha vida e a sua vida, a responsabilidade é de cada um de nós. Se a minha vida não está como eu quero, eu sou responsável pelos meus resultados. Se a sua vida ela não está como você queria, é você que é responsável pelos seus resultados. Então a sua vida e a nossa vida não é resultado de onde nós nascemos. Se nós olhar Jesus, Jesus nasceu em uma manjedoura. Amém? Então Jesus nasceu em uma manjedoura e não importa onde você nasceu. Não importa qual a cultura que você veio. Importa é você identificar aquilo que está tirando o resultado, a alegria, tirando aquilo que Deus tem como promessa, porque a palavra diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou. Bendito o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus já nos abençoou. Deus já tinha uma história antes da nossa existência. E para essa história se cumprir, vai depender somente de cada um de nós. Muitas vezes as pessoas dizem: mas tu não sabe de onde que eu venho. Mas todos nós, foi Deus que nos criou. Todos nós somos os protagonistas da nossa história. Nós não podemos deixar a vida mostrar para nós como nós devemos andar. E sim nós ensinar, nós construir a nossa história. Amém? Gosto muito do Salmo 11:3, onde a palavra ela é muito clara, que quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Quando a gente tem um fundamento, um princípio quebrado na vida, o que a gente pode fazer? A gente precisa se ajustar, a gente precisa alinhar, a gente precisa refazer novamente. Então a palavra ela não pode ser somente para nos confrontar, mas também para afirmar: olha só, isso aqui eu estou fazendo certo, estou tratando a minha família da forma certa. A minha área material, eu estou bem sucedido, que ano na minha área material? Mas nessa área aqui eu estou identificando: isso aqui está negativo. Eu estou bem na área material, eu estou bem com Deus, mas a minha família não estou feliz. Ou eu estou bem na minha família, eu estou bem com dinheiro, de área material, mas eu não me sinto uma pessoa realizada, está me faltando algo. Dentro de mim ainda tem um vazio.
Então, quem cresce na vida é quem faz o que tem que ser feito todos os dias. Se você quer ter um crescimento, você precisa fazer todos os dias e não chegar no dia 31 de dezembro e olhar para a sua vida e dizer, olha só, eu preciso mudar isso aqui. Todos os dias eu preciso olhar para a minha vida e identificar qual a mudança que eu preciso determinar. Como você chegou aqui nessa noite, já foi dito, você foi chamado para estar aqui, o Espírito Santo trouxe você até aqui. E agora vai determinar eu e você, então, como nós vamos sair daqui. E os que não crescem na vida são aqueles que só fazem aquilo que têm vontade. Eu vivi assim muito tempo. Eu fazia só o que eu tinha vontade antes de eu chegar na igreja. Antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu conhecer a palavra. E quando a gente faz só o que a gente tem vontade, quero dizer para você que muitas coisas Deus não faz parte. Só quando eu tenho vontade de praticar algo eu faço. Quando eu tenho vontade de praticar a palavra. Olha o que fala Jeremias 29:13, a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Mas daí Deus tem uma promessa, quando a gente busca não parcialmente, mas de todo o nosso coração. Coloca Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus, Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar para nós o fim que nós queremos, e até mais do que nós desejamos. E o 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabe que quando você tem esse crédito com Deus, que você faz uma oração, e você tem a resposta de Deus, de repente você chegou aqui nessa noite precisando de uma resposta de Deus. Mas Deus também está pedindo uma resposta sua e minha. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Ezequiel 36:26, Deus fala que vai nos dar um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que é um espírito novo, um coração de carne? É um coração ensinável. Por isso que nós aprendemos no Salmo 127:1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E o 2? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente que granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Aos seus amados ele dá até mesmo enquanto dormem. Então nós não podemos edificar a casa com sucesso sem a ajuda de Deus. O trabalho é necessário, mas nós precisamos ter a bênção de Deus sobre o nosso trabalho, a bênção de Deus sobre os nossos resultados. Então se você quer um ano de 2022, eu preciso trilhar a cada dia. Se eu quero um ano melhor, eu preciso trilhar a cada dia. Eu preciso ter gestão a cada semana, a cada mês e a cada ano. E o que eu quero falar nessa noite, o título da mensagem, que nós devemos ter sabedoria para a gestão da vida. Essa deve ser a série nova agora, que nós teremos agora a partir da virada já do culto dos alvos, porque sabedoria é saber o que fazer com o conhecimento que eu tenho. Muitas vezes as pessoas não conseguem identificar, elas sabem, e às vezes elas não sabem o porquê que a vida está dessa forma. Sabedoria é eu saber com o conhecimento que eu tenho o que fazer. Então a sabedoria, ela é uma chave mestra, sabe aquelas chaves mestras que você consegue abrir qualquer porta? Você já percebeu que portas mudam os tamanhos? Tem portas que são maiores e tem portas que são menores. Mas as chaves não é de acordo com a porta.
A sabedoria é uma chave mestre que vai mostrar para você como você abrir as portas que ainda estão fechadas da sua vida. Aquelas portas que você queria que estivessem abertas, mas estão fechadas. Então a sabedoria desse mundo é só para essa vida terrena, que é a sabedoria inferior. Tem dois tipos de sabedoria: a sabedoria superior, que vem de Deus, e a sabedoria inferior, que vem do homem, que vem deste mundo. A sabedoria de Deus, ela é eterna, os resultados que ela produz levam a eternidade adentro. Sabe por que muitas vezes as coisas não estão acontecendo na minha vida e na sua? Porque a gente está tomando uma decisão com a nossa sabedoria e não esperando a direção de Deus. E tem coisas que nós tomamos decisões porque nós recebemos a direção de Deus, e as pessoas que têm a sabedoria inferior do homem, elas não entendem como tu tomou essa decisão. Mas quem tem a sabedoria superior, a divina, você consegue olhar além do momento que você está vivendo. E essa sabedoria inferior, ela consegue ver somente o momento que ela está vivendo. Então nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para a gestão da nossa vida. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3:2, para a gente pensar nas coisas que são de cima. Coloca esse texto para nós. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui dessa terra. Então, quando a pessoa está comprometida com a sabedoria superior, ela acaba vendo o que os outros não veem. E eu quero dizer para você, se você entender essa mensagem, esse tema de sabedoria, que ele vai um bom tempo agora na igreja, você vai abrir muitas portas na sua vida que você não entendia o porquê que estavam fechadas. Porque a sabedoria é uma chave que você consegue abrir portas que você não entende. Às vezes a gente ouve a palavra, está aqui o resultado, está aqui o que eu precisava para me mudar essa área da vida. Está aqui o que eu precisava, não posso viver por aquilo que eu estou vendo, mas eu vou viver por fé. E fé é ter uma sabedoria superior. 2 Coríntios 5:7, o apóstolo Paulo fala que é para nós andar por fé e não pelo aquilo que nós vemos. O que é andar por fé? É eu crer, eu acreditar, eu determinar, e mesmo que eu não estou vendo, eu continuo andando. Eu sou persistente, eu sou insistente, eu continuo sonhando, eu continuo determinando. Por que muitas vezes as portas não se abrem? Porque a gente não anda por fé. A gente está andando de acordo com aquilo que eu estou vendo, que os meus olhos estão vendo. E a gente às vezes não aceita, isso aqui não é de Deus. É de Deus sim, porque Deus tem mais do que nós vemos. Deus, ele não consegue entrar dentro da nossa mente, porque Deus é maior do que nós. Amém? A palavra é muito clara, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2:9, que assim está escrito, que nem olhos viram e nem os ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, mas o meu ano de 2021 não está acontecendo, não aconteceu, eu vou virar o ano e eu perdi tantas coisas. Tem coisas que Deus permite que a gente perca, para a gente crescer depois com as coisas que Ele tem para nós, para mostrar que a escolha que você e eu tivemos, não é de acordo com a vontade dEle, mas sim, Ele tem algo maior e melhor para nós. Isso não é uma utopia, gente, porque às vezes a gente é igual a gente, o ser humano é assim, né? Quando a gente espera um presente ganhar de alguém, eu sei que nesse Natal algumas pessoas receberam um presente, não é pecado receber presente, e aí você esperava um presente, e daí você ganha, mas não era bem isso aqui que eu queria. Aconteceu com alguém esse Natal? Quem ganhou um ferro de passar roupa de presente? Eu dei para a Rosângela um ferro. Sabia? Ela não gostava de passar roupa, vou investir num ferro. O ferro só falta falar. Ela passou toda a roupa numa tarde. A gente precisa entender que às vezes o que Deus tem para nós,
ele tira algo de nós, porque ele quer mostrar para nós que o que ele tem para nós é melhor e é maior. Então você pode não ter entendido, tá, mas esse ano eu perdi isso. Tá, mas Deus tem algo maior para você, por isso que de repente Deus permitiu. E tem coisas que nós escolhemos, que nós perdemos, que não era vontade de Deus. Então a sabedoria humana, terrena, ela leva a gente a pensar somente nas coisas terrenas. A gente não consegue olhar para cima, a gente olha só no nosso, onde que nós estamos alcançando. A gente não consegue olhar algo maior, porque a sabedoria do alto, a sabedoria que vem de Deus, ela nos ensina a pensar acima. Ela sabe o que os outros não sabem, porque vem de Deus. Às vezes a gente vê, nossa, como aquela pessoa está crescendo. E ela está crescendo não numa área, nas 3 áreas da vida. Ela está crescendo equilibrada. Mas é porque ela está tendo sabedoria superior, a sabedoria que vem de Deus. Quando Deus está falando com ela, ela está ouvindo, ela está praticando. Porque tudo aquilo, gente, que Deus dá como instrução para mudar a vida do seu povo, o inimigo também sabe disso. E ele não quer que você mude, ele não quer que você cresça, ele não quer que você tenha os resultados e as promessas de Deus. E ele cria opções, ele cria distrações para as pessoas não mudarem. Quando ele sabe que está assim, para você chegar na terra prometida, no seu sonho que você sonhou, seja qual seja a área da vida. E aí ele pode criar uma distração para que você não chegue. Foi assim com o povo no deserto. O povo no deserto tinha todos os dias o alimento. E muitas vezes a igreja tem todos os dias o alimento. Mas a igreja não consegue ir além do que aquilo que Deus tem, que Deus tem muito mais do que nós viver uma vida normal. Deus tem anormal, porque Deus é sobrenatural. Amém? Deus tem a mais para quem é um cristão que entende e busca a sabedoria do alto. Então o Provérbios 9:1 fala das colunas da sabedoria. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Quais são as colunas que mantêm a sua casa de pé? Quais são as colunas que mantêm a minha casa de pé? Porque eu acho que é Provérbios 8:12, coloca esse texto para nós. A sabedoria, eu habito com prudência. Então a sabedoria, ela anda com prudência, ela mora com a prudência. O que é prudência? É não ser uma pessoa ansiosa, é não ser uma pessoa ociosa também. A ansiedade, esse excesso de querer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, acaba interrompendo a prudência nossa. A gente começa a tomar decisões erradas. A ansiedade é quase igual quando a gente vai num supermercado com fome. O que você faz quando vai num supermercado com fome? A gente compra muitas coisas que não estão na notinha, não é assim? Eu já tiro da notinha antes de eu chegar no mercado algumas coisas. Quando a Rosângela faz a notinha no mercado, isso aqui já tem, não precisa. Mas a ociosidade também. O que é ociosidade? É eu ficar parado, eu ficar com tempo ocioso, eu não olhar para onde que eu devo olhar, eu não buscar essa prudência para que eu possa tomar as decisões corretas. Porque eu acho que é Mateus 7:24 que fala das 2 casas. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, o que é ser prudente? É ouvir a palavra na igreja? Não. É ouvir e praticar. E aí você vai se tornar uma pessoa prudente. Você vai saber tomar as suas decisões na hora certa. Você não vai ser ansioso para decidir algo. Ouvir e praticar é ser uma pessoa prudente e sábia. Aprenda isso. Ouvir e praticar é ser uma pessoa prudente e sábia. Tiago 1:5 também fala para nós sobre sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que de todos dá liberalmente,
e nada lhes improspera, lhes ser-lhe-á concedida. Tudo aquilo que você pedir a Deus, diante de Deus, Deus dá para você a sabedoria superior, e não essa que você sabe. Sabe que às vezes a gente está assim vivendo um dilema numa área, o casamento está um dilema, mas a gente não é sábio para mudar uma atitude. Às vezes a empresa, a gente não está vendo o resultado na empresa, e a gente não é sábio para tomar uma atitude. Essa sabedoria só Deus quem pode dar para mim e para você, e a gente pode pedir para Deus. Quem necessita pede para Deus. Então, de repente, pode ser a chave que você precisa para abrir a porta que você precisa, para você ter o ano de 2022, o melhor ano da sua vida. Você crê nisso, gente? Que você pode ter o melhor ano da sua vida? Mas então tem que pegar a chave, para você abrir aquelas portas que estão fechadas, aquelas portas que você não está conseguindo abrir ela para ter os resultados que você não tem hoje, ou que eu não tenho. Porque Deus, Ele concede graça para nós. O que é a graça? A graça de Deus, ela potencializa as nossas habilidades. O que é a graça de Deus? Vamos pensar o portão ali da frente, ele tem o potencial para abrir, mas se não engraxar o rolamento, ele vai ficar abrindo, fazendo barulho, vai ficar abrindo pesado. Ele vai funcionar, mas poderia funcionar melhor. Com a graça de Deus, todo ser humano funciona e alcança melhores resultados. E muitas vezes o que está faltando para mim e para você é graça. A gente necessita dessa graça para alcançar aquilo que eu não tenho conseguido alcançar. Estão entendendo a mensagem, gente? Amém? Provérbios 1:7. Se porém... Não, estou mais ligeiro que aquele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por isso que eu digo que os resultados são diferentes. É loucura a gente desprezar o ensino da palavra de Deus, porque ela nos traz sabedoria para como nós lidar com as coisas que a vida vai nos apresentando, com as situações que a vida vai nos apresentando. Por isso que eu falei no Salmo 90:12 antes, que a gestão nossa deve ser a cada dia, a soma de cada dia, nós construímos do nosso saber e nós vamos se manter de pé. Que o importante de tudo, gente, o sábio, ele erra, não pense que não vai errar, mas ele aprende com os seus erros. Mas o problema maior, muitas vezes, é que as pessoas erram e continuam errando, porque não aprende com os seus erros. Sabe que quando a gente tomou uma decisão errada, ok, todos nós vamos errar, mas a gente aprender, olha, eu tomei aquela decisão, agora eu não vou mais tomar. Aquela decisão ali não funciona, eu não vou continuar tomando essa decisão. Se os meus filhos estão se perdendo, eu não vou continuar sendo igual com eles. Eu participei essa semana e eu vi uma pessoa de joelho, e ela disse bem assim, ó: eu nunca deveria ter me desviado da igreja, porque se eu estivesse na igreja e não tivesse desviado, os meus filhos não tinham se perdido. E depois que se perde, para buscar é luta. Vale a pena o seu esforço, nem que você venha pelos seus filhos à igreja. Vale a pena você estar aqui, vale a pena a Joade. Quantas portas a igreja tem? Joade, rede infantil. Como vale a pena os filhos também cuidarem da sua área espiritual que eles têm também. Porque se eles não cuidarem da área espiritual, eles vão cuidar igual o mundo. O que o mundo se preocupa? Está uma perdição. E ele tinha se desviado. E os filhos dele todos os dias chegavam embriagados em casa. Então é ter sabedoria, vir aqui na igreja, trazer os filhos é sabedoria. A sabedoria pode nos livrar de muitos males, e ela nos ensina a buscar
a solução para onde a gente precisa mudar. E aí eu quero falar 3 pontos só, que a sabedoria vai lhe ajudar. Primeiro ponto, a sabedoria mostra o que o seu problema não é maior do que você. Aprenda isso nessa noite. A sua dificuldade, a minha dificuldade não chama a atenção do céu. A nossa necessidade não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus realmente é a nossa fé diante daquilo que a gente está vivendo. Então não mais determine a partir de hoje que seja uma enfermidade, que seja o que for que você chegou aqui e está vivendo. Tenha a sabedoria superior. Não veja o seu problema maior do que você e nem maior do que Deus. Todos os problemas não resolvidos na vida é falta de sabedoria. Todos aqueles problemas que nós não resolvemos na vida é falta de sabedoria. E problemas não são muralhas, são portas. Se você tiver a chave, você resolve ele. Comece a enumerar, numere quais são os seus 10 desafios, seus 5 desafios. E coloque numa ordem de urgência para você resolver. Para você identificar qual é o que você precisa resolver primeiro. Por que muitas vezes os problemas não vão embora da vida das pessoas e termina o ano e sai o ano e a vida está igual? Porque elas não determinam e nem numeram os problemas na ordem certa para resolver eles. Resolve aquilo ali que está fácil e deixa aquele maior cada vez aumentando mais o problema. E o problema na vida da pessoa deixa a pessoa infeliz, deixa a pessoa triste. A pessoa dorme de noite e acorda e o problema continua. Por que o problema não vai embora? Porque a gente não aprendeu com ele ainda. Quando a gente aprende com o problema que a gente cria, esse problema a gente resolve e ele vai embora da vida. Mas quando a gente não aprende, a gente continua vivendo todos os dias esse problema. 1 Samuel 23:13. Olha esse texto aqui, gente. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Estavam andando sem rumo. Não sabiam aonde estavam correndo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. E o 14. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava todos os dias. Assim, muitas vezes, o que era Saul para Davi nesse momento? Era um problema na vida de Davi. Assim, muitas vezes, a nossa vida está, todos os dias a gente acorda com o mesmo problema, porque a gente não resolve. E a gente quer dizer que o problema é culpa dos outros, os nossos problemas somos nós que temos que resolver. E o que Davi fazia? Por que Davi era um homem sábio? Saul queria matar ele todos os dias. Já imagina você acordar todos os dias com uma pessoa querendo te matar. Saul queria matar Davi todos os dias. E aí Davi subia nos montes, nas montanhas, e ficava olhando de onde vinha Saul. Ele enxergava Saul num lugar, ele corria para o outro monte. O que a gente aprende com isso, gente? Comece a olhar os seus problemas de cima para baixo e não comece mais a colocar os seus problemas acima da sua cabeça. Os seus problemas não são maiores do que você. É porque você não está tendo sabedoria superior para resolver eles. Davi fugia e Davi olhava Saul de cima para baixo. O problema de Davi não pegava ele, não parava ele. E aí eu pergunto para você como está. Que muitas pessoas já foram paradas pelos seus problemas. Muitas pessoas já desistiram de crescer pelos seus problemas. Tem pessoas que desistiram de se casar por causa que tiveram um problema no primeiro relacionamento. Você não precisa acordar todos os dias com os seus problemas, se você ir enfrentar eles. Se você tiver sabedoria para lidar com eles. Amém?
Você não precisa ser uma pessoa infeliz se você tiver sabedoria para lidar com os seus problemas, com aquilo que a vida está apresentando para você, assim como Davi era como nós. Mas ele acordava todos os dias com uma pessoa querendo matar ele. Era um problema Saul para ele. Mas ele tinha sabedoria superior, ele sabia lidar com os seus problemas. 1 Samuel 24:1. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, que aqui apareceu os filisteus, ele largou Davi de mão e foi lá lutar com os filisteus, daí ele voltou de novo. Eis que Davi estava no deserto em Gedi. Então o problema não ia embora, mas aprenda algo com esses textos que eu estou falando agora. Tem problemas na nossa vida que nós não podemos matar e nem resolver. Porque tem problemas da nossa vida, você vai entender mais para frente agora, e nem enfrentar ele. Mas nós precisamos ter sabedoria como lidar com eles. Tem problemas que você vai precisar enfrentar, e tem problemas que você não vai precisar enfrentar, mas você tem que ter sabedoria para lidar com eles. Vamos pensar aqui. Tem algum casal aqui de Portão que não briga o casal nunca? É só alegria dentro de casa? Não, se alguém levantar a mão, eu pedir para orar pelos casais do final. E aí a gente precisa saber lidar com o problema, administrar a esposa, administrar o marido, não é assim? Que nem eu falo sempre, né? Tem mulher que fala muito, e tem homem que não fala nada. Tem aquela mulher que acorda de manhã e fala demais. Quem aqui fala demais quando acorda? Vocês não estão levantando a mão para nada hoje? A benção eu chego a fugir dela dentro de casa, é que nem Davi, eu fugindo de Saul. A benção falando atrás de mim, eu indo para os montes para fugir da benção. Nós temos que ter sabedoria para nós lidar com os nossos problemas. Não adianta nós querer matar o problema. Tem problema que não é para a morte, não é para você. Ó, agora eu vou te pegar, agora eu vou enfrentar tu, agora deu para ti. Vai piorar. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou. 1 Samuel 24:4. Saul era um problema para Davi. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse. Estavam eles tudo dentro de uma caverna. Eis que eu te entrego nas mãos o teu inimigo. Far-lhe-eis o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Estavam tudo dentro de uma caverna, se encontraram na escuridão lá. E aí os 5. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, que era Saul, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha Davi, a sabedoria que ele tinha. Olha a sabedoria que nós precisamos ter para lidar com os nossos problemas, que às vezes a gente quer enfrentar eles de frente, e tem coisas na nossa vida que não é assim, que é melhor a gente administrar, ter gestão sobre aquela situação negativa que a gente está vivendo. Davi teve a oportunidade de matar o problema dele, de matar Saul, e ele não matou Saul. E aí, próximo. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da sua caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor. Olha só que Davi era perseguido por esse homem, era o problema da vida dele, e olhando Saul para trás, inclinou-se a Davi e fez de referência com o rosto em terra. Olha a sabedoria que Davi tinha. Você precisa ter a sabedoria que Davi tinha para lidar com os seus problemas, para que você possa mudar aquelas situações que você precisa mudar. E tem coisa que não é força, gente. É igual eu falei: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. É Deus que precisa estar sob o comando. E mas para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do alto, para Deus nos dizer: olha, tu tem que lidar com o fulano assim, sabe? Quando você está bravo, tem que lidar assim, fala assim com ela, fala assim com ele. Você tem que lidar com a sua área material dessa forma. Você não pode gastar mais do que ganha. Nesse tempo aqui, muitas pessoas gastam mais do que ganham. As pessoas entram num ritmo
fulano foi para a praia, tem que ir para a praia. Se dá para ir para a praia, vai, se não dá, não vai. Amém? Adianta querer ir para a praia e voltar da praia brabo. Eu falo na Harmonia, lá é tudo mais clarinho, vão tudo felizes, vão tudo brigando dentro do carro. Gastaram o cartão, volta tudo vermelho, não encosta em mim. Quando ia amor para cá, amor para lá, abraçando. Quando volta vermelho e queimado o sol, não chega perto de mim. E pior é quando volta sem dinheiro da praia ainda. Estou falando só uma brincadeira, mas só para você entender que se nós não tiver a sabedoria do alto, como Davi tinha para lidar com aquilo que a vida vai nos apresentar, a gente vai mudar ano após ano e a vida não vai mudar. 1 Samuel 24:14, olha o que Davi fez. Após quem saiu o rei de Israel, a quem tu percebe, a um cão morto, a uma pulga, Davi falando para Saul, seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é isto a tua voz, meu filho Davi. E chorou Saul em voz alta. Saul o que era? Era um problema na vida de Davi. Saul queria matar Davi. E disse a Davi, mais justo és que eu, pois tu me recompensa com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Você consegue aprender com esses textos que os seus problemas não são maiores do que você, mas você precisa ter gestão para te lidar com eles. Você precisa saber administrar aquilo que está incomodando você, aquilo que está negativo na sua vida. Davi sabia administrar um homem que queria matar ele todos os dias. E aí o 19. Porque quem há que encontrando o inimigo e deixa ir por um bom caminho, o Senhor pois que te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. E o 20. Agora pois tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Davi teve a oportunidade de matar o seu problema, e ele não matou. Aprenda nessa noite que tem coisas que você precisa ter gestão, para que você não tome uma decisão errada. Para que você não tome uma decisão errada na sua vida. E o segundo ponto, quanto maior ser a sua fé, mais claro será o seu alvo. Muitas vezes agora vai ter o culto dos alvos. Nós temos sonhos, nós temos alvos, nós temos metas e nós temos objetivos, mas não são claros. Quanto maior ser a nossa fé, quanto maior ser a nossa sabedoria superior, mais claro vai ficar aquilo que eu quero como alvo. Porque quem não sabe aonde vai, não chega a lugar nenhum. Se a gente não sabe o que a gente quer, ou qualquer resultado, a pessoa diz, para mim está bom assim. Para mim isso aqui já é o que Deus reservou para mim, é o que a vida reservou para mim. E não é assim. O que Deus tem para mim e para você é muito maior do que a gente quer. Amém? Eu sei, em um ano que eu estava na igreja, o que Deus fez na minha vida. Estou falando por meu testemunho. Eu sei em um mês de igreja o que Deus fez na minha vida. E Deus tinha me dado uma palavra para mim, quando eu cheguei na igreja, há 10 anos atrás. Que tudo que Ele tinha me tirado, Deus tira as coisas? Tira. Tudo que Ele tinha me tirado, Ele ia me devolver. E quando Deus devolve, é melhor. Quando Deus devolveu para Jó, não foi melhor? Deus permitiu saúde, filhos, bens. Jó 42:10. Ele recebeu tudo dobrado. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo que ele possuía antes. Mas como que Deus tira? Malaquias 2:2. Isso aqui eu já vivenciei muito. Se não ouvirdes e não propuserdes o vosso coração honrar o meu nome. Honra, gente. É nunca esquecer como o que Deus fez na sua vida. Deus curou, Deus restaurou, o casamento estava acabando,
a sua área material, Deus mudou a história. Honra o Senhor dos Exércitos, ó, enviarei sobre vós a maldição, e eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Quem deixa de honrar a Deus depois que Deus honra, Deus amaldiçoa, e muitas pessoas eu vi viver isso na igreja. Deus mudou a história da vida das pessoas. E aí começaram aquilo que é a se entreter somente com a bênção e não mais com o Deus da bênção. E aí a maldição começou a pegar. Filho, área material, casamento se separando, começou a acontecer as coisas. E já as tem amaldiçoado, porque vós não propões isso no coração. Vocês deixaram de me honrar. Deus está dizendo isso para aquele povo. Vocês deixaram de me amar, vocês deixaram de me servir. Vocês me serviam e agora não querem mais me servir. Então vocês querem só viver para si? Então tá bom. Deus, o que ele fez? Se não der honra ao meu nome, volta ali. Eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos, eu já as tenho amaldiçoado. Bota o 3 ali, que tem algo importante ali depois dos filhos. E eis que eu vou reprovar a descendência, e eu atirarei excremento no vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios. Deus está dizendo que Ele vai tirar coisa ruim em nós, para não falar nome. Vocês estão vendo como é importante a gente reconhecer e dar honra a Deus? Quanto maior será a sua fé, mais claro vai ficar os seus alvos, porque ninguém vai além da fé que tem. Nós precisamos conhecer o poder de Deus dado a nós, que vem através do conhecimento de Deus. 2 Pedro 1,3. Nós precisamos conhecer a Deus, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, da sabedoria divina, para você se tornar com essa sabedoria, não do mundo, não terrena, mas sabedoria do céu, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Por que que as pessoas se entregam às coisas erradas? Porque existe dentro delas o vazio do conhecimento de Deus, que uma pessoa que conheceu a Deus, que viveu experiência com Deus, ela não abandona a Deus. Por daí a pessoa se entregando a esse vazio, ela fica vulnerável e fica frágil. E quem tem o conhecimento de Deus não negocia a sua fé e nem o seu chamado. Por isso que a sua fé tem que ser maior do que aquilo que você vai determinar naquela folha dos alvos. Você vai determinar, eu quero uma casa, a sua fé tem que ser maior para ter essa casa. Eu quero um casamento, a sua fé tem que ser maior. Tem alguém que quer se casar em 2022? Tem, né? Legal. Vai ter, eu falei lá na Harmonia que vai ter muito casamento lá na Harmonia. Começou a dar casamento, gente. Já tem uns 3 lá agendados lá. E esse ano vai dar muito casamento também aqui em Portão. Amém? Vem um monte de rosto sorrindo e uns estão aqui, né? Casar é de Deus, gente. Amém? Isso é de Deus. Isso é alegria. É festa. Eu gostava de fazer velório. Gosto de velório. Mas aqui o pessoal morre pouco, vamos começar a fazer casamento então. Amém? Que é pouco, ainda bem que é pouco, né? Aqui morre pouco. Então, nós temos que ter essa inteligência que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e vou avançando para as que estão adiante de mim. Então a falta de fé traz a acomodação, mas uma pessoa cheia de fé, ela busca cada vez mais o conhecimento e a sabedoria, porque os seus alvos vão ficar mais claros. Não limite o que Deus tem para você,
Com a sabedoria superior, você aumenta a sua fé, que aumentará os seus alvos. Como eu disse antes, 2022 pode ser o melhor ano da sua vida e da sua história. Só depende de você, de mais ninguém. Depende dessa sabedoria que você precisa e que eu preciso. E o terceiro e último ponto: o teu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ignorar. Tem coisas na vida, se você não ignorar, você não vai ser bem sucedido. Tem coisas na vida, se você não fizer uma vista grossa, você não vai conseguir crescer. Se você não conseguir ignorar algumas coisas na sua vida, você não vai chegar no sucesso que você deseja. Ignorar uma palavra de uma pessoa que não sonha, ignorar uma vontade sua, você vai precisar ignorar para você crescer, para você ver os seus alvos. Você vai precisar ignorar coisas que você vai achar que você nunca ia ignorar, e você precisa ignorar, porque você vai ter outra sabedoria quando você olhar como Deus olha. Ignorar quando uma pessoa de querer matar o seu sonho, querer matar a sua vontade, querer matar aquilo que você deseja, quando uma pessoa dizer que você não vai ter, você precisa ignorar o que a pessoa falou. Você vai precisar ignorar pessoas que querem parar você no seu ministério, você vai precisar ignorar porque você está ouvindo a voz de Deus. Amém? Porque se você não ignorar, tem coisas na sua vida que não vão acontecer. Efésios 6:12, olha o que a palavra fala, estou no último ponto, tá, gente? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas a nossa luta é contra aquilo que age na vida das pessoas. E você tendo essa sabedoria, você vai conseguir discernir. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não é de Deus que a pessoa está me dizendo. Basta a pessoa não esperava ouvir isso dessa pessoa. Isso aqui não é de Deus, isso que eu estou ouvindo para mim. Então não são as pessoas, mas o que age na vida das pessoas. Jesus se relacionava com muitas pessoas. Aonde ele passava, ele trazia solução. Mas os escribas e fariseus só queriam discutir erros. Nunca aviu-te a fé de ninguém, a convicção de ninguém. O que é aviltar? É você querer dizer para um gremista agora que ele tem que ser colorado. Nós não temos que dizer para a pessoa o que ela precisa mudar, nós temos que ser solução na vida da pessoa. Todo ser humano é produto para ser humano. Jesus sempre oferecia solução, e nós precisamos ser insistente e persistente. E a palavra é muito clara em Marcos 5:22. Quantos creem na palavra de Deus? Se você saiu da sua casa nessa noite, nós cremos. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. Vamos pensar que era o dirigente do culto aqui, ó. Chegou aqui o Jairo, ó. E vendo, prostrou-se a seus pés. E, ó, insistentemente lhe suplicou. Então quer dizer que ele não pediu uma vez, ele pediu várias vezes para Jesus. Ele não disse uma vez: Jesus, cura minha filha. Ele ficou insistindo. Tem coisas que você vai precisar insistir para que possa acontecer na sua vida. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, tu vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viverá. Olha a fé dele que ele tinha, mas ele foi insistente. Por que muitas vezes as coisas não continuam acontecendo na vida? Porque as pessoas não insistem. Ah, não é para mim isso aqui. Ah, não aconteceu em 2021, 2022 também não é. Aquilo que a gente quer é para nós e é maior do que aquilo que a gente quer. Mas isso depende de você, se você for insistente. Porque Jesus olha se a gente é insistente naquilo que a gente quer, se a gente é insistente no compromisso com Ele, se a gente insiste naquilo que Deus nos chamou, se a gente não desiste, se a gente insiste em ser o melhor marido, uma melhor esposa, o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, ou se você desiste e vai levando a vida de qualquer forma, e os anos vão se passando e vai acabando as coisas. E aí ele foi insistente em pedir a cura.
porque ela estava para morrer. E 24. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, apertando, comprimindo. E Marcos 5,35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Sabe quando você tem um sonho e a pessoa diz: desiste, que isso não é para ti. Pode parar com isso que você está pensando. Esse alvo aí que você quer não é para ti. Às vezes é dentro de casa, gente. Você está sonhando por algo e a pessoa está com um balde de água fria em cima de você. Dentro de casa, às vezes, acontece isso. Ó, desiste, já morreu. Porque ainda tu incomodas a Jesus? Ela já está morta. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus ignorou as palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aprenda a ignorar palavras de pessoas que não acreditam naquilo que você acredita. Amém? Porque tem pessoas que vão querer matar os seus sonhos, assim como os irmãos de José que odiaram ele, que queriam matar os sonhos dele. Aqui estava matando os sonhos daquele pai que queria a cura da filha. Eles estavam dizendo: não adianta mais, para de incomodar que já morreu. E aí Jesus diz aqui, diz o quê? Jesus ignora as palavras dele e diz: não temas, crê somente. Continue crendo, mesmo que você não está vendo o resultado, mas ignore palavras de pessoas que têm sabedoria inferior, sabedoria terrena, pessoas que só se preocupam e só querem viver só o seu dia a dia e não estão preocupados com aquilo que Deus tem para elas. E aí? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Olha aqui, ó. Mas Jesus ignorou mais um pouco. Ó, vocês ficam por aqui. Vocês estão dizendo que já morreu, então não tem jeito. Então fica aqui, que senão vai só eu, Pedro e Tiago, João, no barquinho. Pedro, Tiago e João, e vai eu, e vai os pais da menina. Mas vocês não vão junto. Gente, tem pessoas que vocês vão ter que ignorar, que não dá para andar junto. Amém? Eu sinto muito em dizer isso, mas vocês vão precisar, porque senão vocês não crescem. Não vão crescer na área material, não vão crescer no seu chamado, no seu ministério, não vão crescer com a sua família, não vão ter resultados positivos, porque tem pessoas que a gente precisa ignorar, porque não são as pessoas, mas são o que age na vida das pessoas. Você conhece alguém assim? Quando abre a boca, sai de perto? Porque Jesus não ia poder curar com gente sem fé, com gente que está dizendo que já morreu. Jesus consegue curar quando as pessoas acreditam. Se você veio aqui nessa noite e você acredita que Ele pode fazer algo na sua vida, você vai ter o que você acredita. Amém? Mas Jesus, vocês ficam lá fora. E aí? Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço. Sabe aquele alvoroço das pessoas que não têm fé, ou aquelas pessoas que não creem, elas estão sempre alvoroçadas. Servir na igreja, estão alvoroçadas. Viu que Jesus viu aquele alvoroço e choravam, já desistiram, estavam pranteando muito. Sabe aquela fiasqueira que muitas vezes quando morre alguém, a pessoa faz uma fiasqueira, mas teve a vida inteira para ir lá visitar e não visitou. Passou o ano, não ligou para saber como é que estava. Mãe, como é que tu está? Está bem? Está precisando de alguma coisa? Mas daí, quando morre, quer se atirar dentro do buraco. Faz um buraco maior que eu tenho que cair dentro. Quando chegaram do chefe, viu Jesus o alvoroço. E aí o que Jesus fez? Ao entrar: por que estáis esse alvoroço e estão chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. Aqui o que aconteceu? Riam dele. Tem pessoas que vão rir de você quando você entender que essa sabedoria superior é diferente daquelas pessoas que olham só aqui, ó. Você vai olhar para os seus problemas aqui, ó. Isso aqui está resolvido, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. Você vai olhar de cima para baixo. Você vai saber como resolver os seus problemas. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te.
Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Quem tem sabedoria superior vê como Jesus. Não deixa ninguém matar os sonhos. Não deixa ninguém parar. Aquelas pessoas estavam rindo de Jesus. Tem pessoas que vão rir de você, que estão rindo de mim, mas deixa que estão rindo. Porque quando a gente está andando com Deus, ali na frente eles vão ver o que Deus fez. Quando eu vim para a igreja, muitas pessoas riram. Tem alguém que alguém debochou quando veio para a igreja? Levanta a mão. Vocês estão vendo? E agora? E agora? Chegou com o carro pegando fogo e agora está lá em cima de novo. E aí? Eu lembro que eu cheguei com o carro só com um toco de chave. Só pela fé ligava no miolo. E aí Deus começou a mudar. Estava andando de avião num ano de igreja. Sabe o que é andar de avião para quem era filho de carroceiro? De avião. Deus é assim. O que Deus tem para nós é muito maior do que a gente imagina. Amém? Só que nós vamos ter que ignorar pessoas que não acreditam. Fica para trás porque tu não faz parte disso aqui. Jó, que é Jó, disse: eu conhecia tu só de ouvir. Jó 42:5. Jó, estamos falando de Jó, que era um homem temente a Deus, que orava pelos seus filhos. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa ver Deus na sua vida, na sua casa, Deus colocando a mão lá e te prosperando e mostrando que Ele pode todas as coisas. Amém, gente? E nós precisamos aprender algumas coisas que nós precisamos, que a gente precisa ignorar. E aqui eu vou encerrando. Os erros do passado, ignore, gente. Aquilo que você errou no passado, não fique mais pensando nisso, fuja deles. Não fique achando que o seu presente vai ser de novo igual. Não coloque na sua mente, pare de discutir, analisar o que aconteceu lá atrás. Será que agora não vai ser igual, não vai ser diferente? Será que não vai acontecer tudo igual ao meu outro casamento? Será que a minha casa? Será que o meu carro? Ignore o seu passado. Ignore as ofensas dos outros. Ignore o conflito. Falei aqui, quando você olhar alguém que está falando aquilo que você não quer e não concorda, não é a pessoa, é o que está agindo nela. São forças espirituais do mal que querem parar você. E isso às vezes acontece dentro do lar. Mateus 10:36, coloca esse texto para nós. Para ver como é a palavra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Às vezes o inimigo está dentro, mas não é ele, é o que está nele agindo. E a gente precisa ter gestão, ter sabedoria para lidar. Então ignore as críticas, os conflitos, a linguagem de muitos. Não se deixe atingir pelos outros quando alguém fala mal de alguém. Aprenda isso, que eu aprendi com o pastor Cássio. Quando alguém está falando mal de alguém, é porque essa pessoa está mal. Quem está bem não fala mal de ninguém. E se uma pessoa fala mal de alguém para você, quando você virar as costas, ela vai falar mal de você para outra pessoa. Quem está mal, fala mal. Quem está bem, não tem tempo para ficar falando mal de ninguém. E a maioria das vezes que a pessoa fala mal de alguém, o que ela está falando é o que está nela, o que ela vive. Está com ciúme. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por você, a solução para vencer os problemas, o primeiro ponto para você entender, o primeiro problema, e eu entendi isso quando eu cheguei na igreja, o primeiro problema que eu tinha era resolver o meu relacionamento com Deus, porque se eu tiver Deus por mim, nada vai ser contra mim. Quem vai ser contra mim? Então eu tinha que me resolver eu com Deus. De repente as portas estão fechadas para você, porque você ainda não se resolveu, você com Deus. Porque se você não ouve o que Deus fala, e você não fala para Deus o que você vive, porque se Deus é contigo, quem será contra ti? Ninguém vai parar você. Você vai ter o melhor ano da sua vida se Deus é com você. E de repente o que está faltando é isso. Aprenda a lidar com os membros da sua família que não respeitam você. A maneira como você vive com os problemas da família determina o seu futuro.
Porque dentro da nossa casa, dentro da nossa família, isso eu digo no total, vai existir aqueles que dividem, os que criticam, os que negociam e aqueles que têm paciência. Se você identificar hoje e olhar, dentro da família existe quem quer dividir, quem quer criticar, aqueles que querem negociar e aqueles que têm paciência. Não é para ignorar, mas é para você aprender a lidar, porque tem pessoas que não conseguem ver a grandeza de Deus na sua vida. Tem pessoas que incomodam, sabe? Quando você está feliz, você diz, eu estou feliz. Que ano, olha, eu estou feliz. E mesmo que não foi um ano tão grande, mas você está feliz. Tem pessoa que não aguenta ouvir você dizer que está feliz, de tão mal que ela está. Tem pessoa que não aguenta ver dizer que você está crescendo, porque a pessoa não está crescendo. E o inimigo, ele não é burro. Ele usa as pessoas para nos afastar de Deus, dos cultos, do ministério, do chamado. Ele usa pessoas para colocar dúvida na nossa mente, para afastar você daquilo que Deus deu como chamado e habilidade e dom para você. Ele usa pessoas para afastar você. E você já percebeu que quem afasta é quem está afastado? Hein? Quem fala mal é quem está mal, quem afasta é quem está afastado. Ou você viu alguém bem envolvido e de bem com Deus falar mal do chamado? Ignore a substituição da sua missão. Por isso que eu falei que nós vamos ter que ignorar muitas coisas. Porque o inferno não vai parar de querer parar você. Ele vai pagar qualquer preço para desviar você do seu chamado da sua missão. Cuide com as ideias em relação ao seu chamado. A sua missão é o único lugar onde a sua provisão financeira está garantida. Servir a Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu que vivo isso, eu sei, gente. Estava aqui sentado um dia num culto que a Paty estava ministrando. Deus disse bem assim para mim, ó, tu vai lá e larga essa oferta no altar, que essa semana a venda vai ser minha, não vai ser tua. E eu fiquei olhando, Deus, é essa mesmo? Sabe que a gente fica assim, né? É essa mesmo. E aí eu fui por fé e larguei. Quando chegou no sábado, Deus disse, viu, tu ouviu, a minha voz está aqui. O que eu disse para ti que ia acontecer, aconteceu. A gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? E aí eu pergunto para você, qual voz que você tem ouvido? A bênção de Deus, ela é geográfica. Ela espera você onde você deve estar. Existe diferença onde deve e onde eu quero. Querer é de alma, mas entender onde eu devo estar é sabedoria. Por isso que a sabedoria é um fundamento para ter sustentabilidade para a gestão da sua vida. Se você ser uma pessoa sábia como marido, você vai ter uma família abençoada, uma pessoa sábia como esposa, você vai ter um casamento abençoado. Se você ser pai sábio, você vai saber administrar e mostrar o caminho para os seus filhos. Se você ser um empresário sábio, você vai crescer cada dia mais. Se você ser uma pessoa sábia no seu chamado, você vai crescer no seu chamado também, no seu ministério. O equilíbrio que Deus fala não é somente para a área material e família, é um equilíbrio nas 3 áreas da vida. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite. O ano está acabando e esse é o momento que a gente olha para a nossa vida, o que faltou para mim? Para Deus não faltou nada. O que faltou para mim, da minha parte, que eu deveria ter feito e eu não fiz? Mas se você aprender nessa noite que você precisa ter essa sabedoria para mostrar que o seu problema, para o seu problema que você é maior do que ele, você crê nisso, gente? Você é maior que o seu problema. Você é maior que a sua enfermidade. Você é maior do que qualquer coisa, porque você tem um Deus com você. O Salmo 8,5 fala, olha esse texto, gente. Olha como Deus fala. Que diremos à vista dessas coisas? Salmo 8,5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Eu e você, nós temos a identidade de Deus, nós somos a imagem e semelhança dele. Então pare de olhar para aquilo que está querendo parar você, se você está olhando de igual para igual.
Davi acordava de manhã com Saul querendo matar ele. Se você não mandar os seus problemas embora da sua vida e você aprender com eles, todos os dias você vai acordar com os seus problemas querendo parar você, entristecendo você, desanimando você. Mas quando você decidir diante de Deus, se colocar de pé diante dele e falar: olha, eu reconheço que o que eu preciso nessa noite, a primeira coisa, meu primeiro problema é eu e Deus. De repente você está na igreja há anos, mas você não vê mais a igreja como você já viu. Você não vê mais o seu ministério como você já viu. Você não vê mais porque você perdeu a sabedoria superior. Você está com a sabedoria que você recebeu terrena, da sua casa, da sua cultura, daquelas pessoas que estão ao seu redor, daquelas pessoas que falaram coisas para você que elas não acreditavam, como você já acreditou um dia naquilo que Deus disse para você, que você seria um pastor, que você seria uma obreira, que você seria um servo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E aí alguém fez parar você, e essa noite Deus está dizendo para você, que aquilo que foi perdido vai ser devolvido para você. Se alguém perdeu alguma coisa nesse ano, você está olhando para dentro de você nessa hora e você vai declarar com a sua boca, com os seus lábios, assim como aquele profeta que eu falei esses dias no Vale de Ossos Secos, que só tinha um terreno cheio de ossos, tudo morto, tudo só osso. E aí Deus fala para o profeta: tu profetiza a vida para esses ossos, que você vai ver esses ossos juntar carne com carne, medula com medula, e eles vão se levantar como um exército. Você vai começar a profetizar nessa noite para o próximo ano, aquilo que você queria, que você não viu acontecer nesse ano, porque as palavras nossas têm poder no mundo espiritual. Você vai declarar no nome de Jesus aquilo que você quer, você vai falar e Deus vai ouvir você, porque onde tem 2 ou mais no meu nome Ele está. Jesus está aqui nessa noite, Ele está aqui do nosso meio, passeando e dizendo para cada um de nós aquilo que você quer, aquilo que você quer declarar, aquilo que você perdeu, quer buscar nessa noite, porque você vai ser insistente, você não vai desistir, porque pessoas quiseram parar você, pessoas quiseram matar os seus sonhos, pessoas disseram que você ia morrer, pessoas disseram que essa enfermidade é para a morte, e aí chega Jesus aqui, que nem na filha de Jairo: tira essa gente de perto que não tem fé, vamos ignorar essa gente, mas agora deixa eu tomar conta. Tu crê somente? Vocês creem nessa noite? Quando vocês declarar nessa noite, Deus está aqui, e Ele vai ouvir a sua voz, e você vai declarar palavras sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Comece a declarar palavras, coloque a mão no seu coração, comece a declarar palavras sobre o seu casamento nessa noite. Você que está com seu filho perdido, você que está com seu filho perdido e você queria muito que ele estivesse aqui com você, comece a declarar palavras sobre o seu filho nessa noite. Você que chegou aqui nessa noite com uma enfermidade, que os médicos falaram que não tem cura mais, comece a declarar o milagre nessa enfermidade nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus está aqui nessa noite junto conosco. Ele está aqui ouvindo a sua voz. Ele está aqui ouvindo as suas palavras que você está declarando. Você que estava desanimada do seu casamento, comece a declarar palavras de amor. Você que quer ter um cônjuge, uma cônjuge, comece a declarar palavras para que 2022 se estabeleça. Comece a declarar palavras para que Deus possa ouvir da sua boca o que você quer para a sua vida. Você que está com a sua área material difícil, você que não tem jeito diante dos seus olhos, comece a declarar palavras de abundância na área material. Eu declaro nessa noite, porque eu tenho um Deus que é maior do que todas as coisas, um Deus que tudo pode. Se Deus é por você, quem será contra você? Comece a declarar palavras sobre o seu chamado, que você já tinha perdido o propósito. Você vinha servir, mas não amava mais, porque tinha pessoas do seu lado dizendo que não era para amar mais. Mas comece a declarar palavras no seu chamado, no dom que Deus te deu, que um dia você vai ter um encontro com Ele, e Ele vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei, meu filho? Aleluias, Pai querido. Aleluias. Aqui está a tua igreja nessa noite, Jesus. Aqui está a tua igreja nessa noite, declarando e profetizando palavras para o próximo ano. A tua igreja, Deus, que veio aqui, Pai, nessa noite, buscar a tua presença, e a tua presença é real neste lugar. Jesus, que tu possa estar tocando, Pai, em cada vida que aqui está.
possa estar tocando naqueles que estão com uma enfermidade, que estão declarando um milagre. Aquelas pessoas que não acreditavam mais que poderia ter um milagre na enfermidade, hoje eles estão declarando e profetizando. Assim como aquela mulher tocou do teu manto, Jesus. Muitas pessoas te oprimiam, estavam junto contigo te apertando, mas aquela mulher tocou de uma forma diferente. Que a tua igreja nessa noite possa estar tocando de uma forma diferente em ti. Não uma forma como sempre vieram à igreja, mas uma forma, Pai, que o Senhor sinta a fé, que o Senhor sinta o coração, que o Senhor sinta a mudança, que o Senhor está sentindo as palavras profetizadas para o ano de 2022. Eu quero declarar a cura nessas pessoas que precisam de cura nesta noite. Em nome de Jesus, o milagre venha do Senhor nesta noite. Aqueles casais que estavam tristes, Pai, oprimidos, angustiados, que dentro de casa não conseguiam mais ser felizes, eu quero declarar a felicidade nos casais desta igreja. Em nome de Jesus, que haja paz em cada lar. Paizinho querido, aqueles filhos que se perderam, Pai, olha para os filhos, olha para os pequeninos, olha para aqueles que cresceram, Deus. E nessa noite, que através do compromisso que os pais estão assumindo com a igreja, esses filhos venham voltar para Ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Busca onde eles estiverem perdidos, através do compromisso que os pais estão assumindo nesta noite. Em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Deus, aqueles que estão com a área material, estão endividados, estão terminando o ano com dívidas, e não estão vendo crescimento na área material. Que a Tua igreja, Deus, não venha se perder, que ela venha ter fé na área material, que ela venha ser fiel a Ti, que ela venha Te honrar com os dízimos, com as ofertas, e que ela venha ter gestão, Pai, que ela venha saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos, e que a sabedoria divina do Senhor venha ajudar cada mente, cada coração, para que a chave mestre venha se abrir as portas, para que venha ter crescimento, para que venha ter fruto, para que as pessoas que não entendiam, Pai, o porquê que aquela pessoa estava te buscando, Deus possa estar mostrando como é bom estar contigo, como é bom andar contigo, que nós venhamos aprender a ignorar, Deus, as coisas que nós precisamos ignorar, para ter do Senhor aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a Tua igreja, uma igreja viva, uma igreja feliz, uma igreja que vive os Teus sonhos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja. Quando você declara com fé, que chama a atenção de Deus, não é a nossa necessidade, não é o nosso desafio, é a sua declaração com fé, isso chama a atenção de Deus. Deus desce do céu e coloca na sua mão, no seu coração o que você precisa, e tudo que eu e você precisamos, é Ele quem tem para dar para nós. Amém.